Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o processo de independência do Brasil, porque a independência do Brasil ela não acontece no grito do Ipiranga, né? A independência do Brasil ela é um processo que se inicia com o período joanino e ela vai culminar com a consolidação da independência, da qual o grito do Ipiranga ele pode ser uma construção, mas isso eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo, beleza? Vamos lá. Então, um primeiro momento que a gente tem para a independência do Brasil em relação a Portugal é o período joanino, né? Nesse período joanino, com a vinda da corte, com Dom João VI e a corte portuguesa fugindo de Napoleão, chegando aqui no Brasil, eles vão estabelecer, né, aqui no Brasil a primeira vez que um monarca, que um imperador europeu, ele vai colocar os pés aqui na América, o que vai provocar uma série de mudanças aqui no Brasil. Então, por exemplo, durante o período joanino, que a gente vai ter o surgimento do Banco do Brasil, a instituição da imprensa, um desenvolvimento cultural muito grande, né? Porque a corte está aqui, que vai mudar os hábitos do Brasil, que vai promover hábitos artísticos vinda da missão artística francesa, desenvolvimento de teatro, de ópera, mudanças na educação brasileira, um desenvolvimento no Brasil com abertura de estradas, com abertura de manufaturas, né? Pequenas fábricas. Então, o que aconteceu foi que, com a vinda da corte para o Brasil deixa de ser totalmente dependente de Portugal, né, por causa do pacto colonial, e ele acaba, então, tendo uma autonomia, ele começa a ter uma liberdade que ele não tinha antes. Então, o período joanino ele foi um período extremamente importante porque a manutenção da corte aqui, ela fez com que o Brasil sentisse uma liberdade, um desenvolvimento que ela nunca tinha sentido antes ao longo de sua história. Tá? Então, essa autonomia ela foi bem importante, né, para ser um primeiro passo no processo de desenvolvimento do processo de independência aqui do Brasil. O problema foi o que aconteceu em Portugal, né? Quando Dom João VI foge de Portugal e vem aqui para o Brasil, Portugal vai ficar sob domínio dos franceses, né? Napoleão vai conquistar Portugal e todo o território de Portugal vai ser dominado pelos franceses. Quando Napoleão é derrotado, Portugal acaba sofrendo uma intervenção dos ingleses, ou seja, agora ao invés de estar sob domínio dos franceses, agora o povo de Portugal está sob domínio dos ingleses. Então a situação dele estava bem complicada. O rei dele estava do outro lado do oceano, né, controlando o império a partir de uma colônia. A população portuguesa tinha sido abandonada pelo rei, ela tinha sido depauperada, né, eles rasparam todos os cofres para levar embora, tinha sido abandonada para a guerra, né, e daí depois tinha sido dominado por uma potência estrangeira pelos ingleses. E o povo não estava nada satisfeito com isso. Em 1820 acontece a Revolução Liberal do Porto. O que significa isso? Portugueses na cidade do Porto, de Portugal, vão se revoltar, vão se insurgir contra os britânicos, contra os ingleses, vão lutar contra esses ingleses, né, e vão expulsar esses ingleses. E esse grupo ele vai fazer uma constituição para Portugal, uma constituição que era muito baseada nos princípios do liberalismo político, ou seja, no iluminismo, despotismo esclarecido, todas as coisas que estavam acontecendo na Europa, né, influências da Revolução Francesa e tudo mais. E esse grupo manda um recadinho para Dom João VI e diz o seguinte: ó, Dom João VI, você ainda é o nosso rei. Ou você volta para Portugal e jura obedecer essa constituição que nós fizemos e você permanece como rei de Portugal, ou a gente vai achar um novo rei para nós. E Dom João VI, de novo, na sua vida, fica numa situação complicada, porque ele sabia que se ele voltasse para Portugal, as mudanças todas que ele tinha feito aqui no Brasil, elas iam culminar na independência do Brasil. Então ele estava numa situação que se ele ficasse no Brasil, ele perdia a coroa de Portugal. Se ele voltasse para Portugal, ele perderia na sua grande colônia que era o Brasil. E nessa situação, o que Dom João VI fez foi voltar para Portugal e instituir o filho dele, Dom Pedro I, que na época tinha 24 anos, né, como príncipe regente do Brasil. E quando ele embarcou no navio, né, ele ainda disse assim para o seu filho: se for para perder o Brasil, que seja para você, que é meu filho, e has de me respeitar, do que para um aventureiro qualquer. E assim Dom João VI, né, sai do Brasil sabendo que tudo aquilo que ele tinha feito aqui no Brasil iria culminar, né, na independência, num processo de independência do Brasil, e volta para Portugal para permanecer rei de Portugal. Dom Pedro I, como príncipe regente, né, ele vai
ser o representante da coroa aqui no Brasil, o que não agradou nem um pouco os portugueses, né? Porque os portugueses eles queriam restituir o pacto colonial sobre o Brasil. E a manutenção de Dom Pedro como príncipe regente era um obstáculo para isso. Então você tem a figura de Dom Pedro, né, sendo disputada por dois grupos diferentes. Porque de um lado, a elite brasileira, né, principalmente na figura de um cara chamado José Bonifácio, queriam que Dom Pedro ficasse aqui no Brasil e fosse o líder desse processo de independência do Brasil. Do outro lado, a elite portuguesa queria que Dom Pedro I voltasse para Portugal para que eles pudessem restituir o pacto colonial sobre o Brasil. E aí você tem essas disputas acontecendo em torno da figura de Dom Pedro, né? Então, o pessoal de Portugal manda um recado para Dom Pedro I e diz: ó, você tem que voltar para Portugal, volta para cá, né? E a elite brasileira então vai se reunir, né, com Dom Pedro, eles vão fazer um abaixo-assinado, vão agradar eles com títulos. Ele, por exemplo, se torna o grão-mestre da maçonaria, né, para agradar ele com esses títulos que a elite brasileira estava fazendo. E ele então, tendo que voltar para Portugal, sendo convencido pela elite brasileira, faz uma aclamação e diz assim, ó, se é para o bem geral da nação, diga para o povo que eu fico. Né? Você tem a imagem lá da aclamação de Dom Pedro, né, quando ele está dizendo para todo mundo assim, ó, eu vou ficar aqui no Brasil. Mais do que isso, ele ainda instituiu algumas regras dizendo que as ordens de Portugal só valeriam aqui no Brasil com a autorização dele. Ou seja, ele ia ser um filtro das leis de Portugal que iriam valer aqui no Brasil, né? E isso não agradou nem um pouco os portugueses. Então os portugueses, né, brabos pra caramba com Dom Pedro, mandam uma carta bem mal educada, né? Se a gente for resumir essa carta em outras palavras, o que essa carta estava dizendo era mais ou menos o seguinte: escuta aqui, seu moleque mimado, volta para Portugal já e para de ficar brincando de rei aí do Brasil. E Dom Pedro I, então, num grande evento histórico, puxa a sua espada e grita independência ou morte, e o Brasil se torna independente. E essa cena ficou imortalizada nesse quadro, né, que aparece aqui em cima, que é o quadro de um pintor chamado Pedro Américo, conhecido como O Grito do Ipiranga. Né? Esse quadro aqui ele tem algumas questões, algumas controvérsias. Existem duas versões diferentes desse quadro. Você tem o estudo para esse quadro e você tem o quadro propriamente dito. Esse quadro ele foi inspirado num quadro do Napoleão, tá? Então tem um quadro do Napoleão que é muito parecido com esse quadro aqui. Né? Você tem Dom Pedro I montado em cima de um cavalo baio, né? Que é essa cor do cavalo meio marrom. E até hoje, né, você tem dentro da cavalaria brasileira, um cavalo que acho que é o cavalo número 28, que ele tem que ser baio, ele tem que ser dessa cor, ele é o mais importante dos cavalos. Você tem toda essa guarda imperial montada em volta dele, né? E você tem o povo ali do lado olhando, né, assistindo o que estava acontecendo. A questão é, o Grito do Ipiranga, ele provavelmente é só uma construção histórica. Ele é uma construção de uma imagem, porque a realidade provavelmente foi muito diferente. O que a história nos conta a respeito de Dom Pedro I é o seguinte: Dom Pedro I ele era casado com a imperatriz Leopoldina, mas ele tinha uma amante chamada de Domitília, Marquesa de Santos. E ele frequentemente viajava para visitar essa sua amante. E numa dessas viagens que ele fez com a amante, né, para visitar a amante, ele estava voltando dessa viagem, ele estava montado em cima de um burro, né, porque burros eram animais de carga naquele tempo, e eles eram melhores para subir a serra do que o cavalo, então ele provavelmente estava em cima de um burro, ele provavelmente estava com um desarranjo intestinal, o cara que estava junto com ele na viagem dizia que ele a cada meia hora precisava prover-se dos arbustos, o que quer dizer que ele estava com caganeira. Além disso, a comitiva de viagem dele era ele mais dois amigos. Um dos amigos era um cara chamado Chalaça, que era quem era o alcoviteiro, o cara que sempre arranjava as escapadinhas de Dom Pedro com as mulheres. E ele estava com um uniforme sujo de viagem, né, com roupas sujas, com toda a poeira que era comum acontecer na viagem naquele tempo. E ele então recebe ao longo dessa viagem essa carta para voltar para Portugal. Ele não tinha espada nenhuma, ele tinha um lenço vermelho, né? Disse que ele foi, até procurou uma guarnição de soldados para fazer um discurso, alguma coisa assim, mas o Grito do Ipiranga provavelmente nunca aconteceu. O próprio Ipiranga, né, ele é só um riacho, ele não é um grande rio, né? Então essa construção da imagem
do Grito do Ipiranga, ela é mais uma construção de um ideário, né, mais uma construção de um imaginário do que necessariamente uma reprodução da realidade. Né, tem o livro do 1822, deixa eu pegar ele aqui. Esse livro aqui, do Laurentino Gomes, né, ele explica muito bem como é que foi todo esse processo de independência do Brasil, né, e explica todo esse cenário, todo esse contexto que eu expliquei para vocês, ele está descrito nesse livro aqui. Agora, não adianta você gritar independência ou morte, que isso não vai fazer o seu país se tornar independente, né? Você precisa ser reconhecido dentro do país e fora do país como um país independente. Então você precisava ter esse reconhecimento. Quem primeiro reconheceu a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Afinal de contas, os Estados Unidos tinham uma doutrina chamada Doutrina Monroe, América para os americanos. Então qualquer colônia que se declarasse independente aqui na América, eles iriam reconhecer. Então os Estados Unidos foi camarada, eles reconheceram a nossa independência. A América Espanhola, que também estava passando por um processo de independência, não reconheceu a nossa independência. Afinal de contas, o Brasil, ele continuava sendo uma monarquia e quem governava era a Casa de Orleans e Bragança, que era a mesma casa que governava antes. Ou seja, o Brasil não mudou o sistema de governo para a república e continuava sendo governado pela mesma família. Então, como é que ele era independente, né? Inclusive, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. A bandeira do Brasil e Império é aquela ali e você tem as cores verde e amarela, e essas cores verde e amarela, elas não representam as matas e o ouro. Isso vai ser um significado atribuído depois, porque a cor verde e amarela representa as casas de Orleans e Bragança, que eram as casas da família imperial. E por causa, né, do Brasil não se transformar numa república e continuar sendo governado pela mesma família, os outros países da América Espanhola não reconheceram a nossa independência. Agora, quem queria mesmo reconhecer a nossa independência era a Inglaterra, porque o que interessava para a Inglaterra era comercializar direto com o Brasil, sem passar por Portugal, né? Esse foi um dos grandes motivos da Inglaterra patrocinar a vinda da corte para cá. Então, a Inglaterra vai fazer o meio de campo para que Portugal reconhecesse a nossa independência. Portugal não queria reconhecer muito essa independência, mas por intermediação da Inglaterra, Portugal vai acabar aceitando o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, né, que o Brasil vai fazer para Portugal, para que Portugal reconhecesse a nossa independência. Não que a gente tivesse esse dinheiro, né? A gente emprestou esse dinheiro da Inglaterra para poder pagar Portugal, que estava devendo dinheiro para a Inglaterra, que paga esse dinheiro para a Inglaterra depois. Então, nós pagamos pelo reconhecimento da nossa independência para evitar que um conflito maior acontecesse e Portugal reconhece a nossa independência. Agora, ainda assim, isso não significa que não teve guerra, tá? Porque a gente teve momentos de conflito na consolidação da independência. O que significa isso? Quando Dom Pedro I declara o Brasil independente, algumas províncias brasileiras, especialmente províncias do Nordeste brasileiro, que tinha uma população maior de portugueses, que vivia do comércio com Portugal, eles não quiseram reconhecer a independência do Brasil. Ou seja, a Bahia, né, uma parte de Pernambuco, não queria que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Então eles se revoltaram contra isso. E Dom Pedro I precisou então consolidar essa independência, precisou fazer com que as pessoas daqui de dentro do Brasil reconhecessem a independência. Então, como o Brasil não tinha um exército para fazer isso, ele acaba contratando mercenários ingleses, né? Aquele que aparece lá em cima é o Almirante Cochrane, que foi contratado por Dom Pedro I com dinheiro emprestado da Inglaterra para que ele pudesse acabar com essas revoltas internas e pudesse consolidar o processo de independência do Brasil. Né? Até teve navios de Portugal que foram enviados para apoiar o pessoal da Bahia para lutar contra a independência, então a gente até teve um pequeno conflito aqui que aconteceu para consolidar essa independência, tá? Mas é uma parte menor que a gente tem da nossa história. Agora, qual que é o benefício, né, dessa independência do Brasil, ou qual que é a questão importante que a gente tem dessa independência do Brasil? Ao contrário do que aconteceu nas outras colônias americanas, né, especialmente na América Espanhola, onde é que você teve um grande processo de fragmentação, um dos grandes trunfos da história do Brasil é que o Brasil, depois de independente, ele manteve a sua unidade territorial.
Ou seja, ao invés do Brasil se separar em várias regiões menores, né, ao invés do Brasil se fragmentar em micropaíses, o que aconteceu foi que o Brasil manteve uma unidade territorial de regiões tão distantes, tão diferentes que aconteceram aqui no Brasil. Então esse foi um dos grandes benefícios que a gente teve da independência do Brasil. Então a independência do Brasil começa lá em 1808 com a vinda da corte, ela passa pelo Grito do Ipiranga, que é mais uma construção, e ela termina com esse reconhecimento e essa consolidação da independência do Brasil. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço.